Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à Masterclass Consultório 25K Mind. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E olha, eu quero começar hoje contando uma história rápida, ok? Tinham duas meninas, a Laura e a Carolina. Elas se conheceram na faculdade de medicina, estudaram juntas durante todos aqueles longos anos de faculdade. E com o passar do tempo, elas acabaram ficando bem próximas. Até porque elas se pareciam bastante, gostavam das mesmas músicas, dos mesmos filmes e tinham uma forma de pensar e ver a vida bem semelhante. Mas, ao se formarem, elas se separaram e ficaram bastante tempo sem se ver. Até que uns 5 anos depois, num evento organizado pela faculdade, elas acabaram se reencontrando. E, para surpresa das duas, elas se encontravam em situações bem diferentes uma da outra. A Laura, ela seguiu o caminho da medicina convencional, sempre envolvida em plantões exaustivos, atendendo convênios e dedicando grande parte do seu tempo ao trabalho e buscando novas especializações. Ela mal tinha tempo para cuidar da sua vida pessoal e não tinha ideia de como mudar essa situação. Bom, ela se sentia aprisionada em uma rotina que não lhe permitia viver a vida que ela tinha sonhado, na verdade. Afinal, ela e a amiga dela, a Carolina, sempre foram super sonhadoras e na época da faculdade, elas se imaginavam trabalhando nas melhores clínicas e hospitais. Pensavam que se formariam e que seriam super reconhecidas, que dinheiro não seria problema, que teriam uma boa casa, um carro confortável e que não iam se preocupar com o trabalho, pois elas teriam essa estabilidade financeira. Pois bem, pessoal, assim que a Laura contou para a Carolina como que estava a sua vida e que para manter o nível financeiro ela quase sofreu um burnout, a Carolina, que adorava a Laura, quase chorou por ela. E ela perguntou para a Laura, mas por que você continua presa nesse ciclo? Por que você não faz nada para mudar essa situação? E aí a Laura respondeu que ela até pensou em abrir um consultório, mas que ela não fazia ideia de como abrir e administrar. Não sabia vender, não sabia atrair clientes e não tinha paciência para lidar com as redes sociais. Fora que achava não ser seguro o suficiente para dar esse passo. Quando a Carolina percebeu que a Laura estava nesse lugar, ela fez uma cara, né, um pouco constrangida e nesse momento a Laura percebeu que a Carolina estava exalando uma leveza e uma tranquilidade estranha. E ela se deu conta de que a realidade da Carolina era bem diferente e logo perguntou: mas e você? Me conta, como que está seu trabalho? O que tem feito? A Carolina respondeu que tinha um consultório e que trabalhavam 3 dias por semana. No consultório dela, ela trabalhava em horários comerciais, com a agenda cheia, e só isso já lhe garantia uma remuneração que permitia viver muito bem com a sua família. Tinha tempo para dedicar a programas na vida. Inclusive, ela tinha outros 2 dias da semana, onde ela se dedicava a outros projetos e não trabalhava nos fins de semana. A Carolina já tinha entendido como era a rotina de uma médica convencional e percebeu que para viver a vida que ela sonhava na época de faculdade, ela precisava trilhar um outro caminho e escolheu empreender. Ela viu no caminho do empreendedorismo uma oportunidade de transformar não apenas a sua carreira, mas toda a vida dela. Quando ela abriu seu próprio consultório, ela encontrou um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, gerenciando o tempo de maneira eficiente e tomando as rédeas da vida dela. Enquanto que a Laura ficou se debatendo em plantões exaustivos, a Carolina estava construindo algo maior, algo que não só ia lhe proporcionar liberdade financeira, mas também permitiria que ela dedicasse tempo para a sua família e para o seu autodesenvolvimento, e que era fundamental para a sua realização pessoal e profissional. A diferença entre as duas não estava apenas no campo profissional, mas principalmente nas escolhas que elas fizeram para si mesmas. Apesar de elas serem muito parecidas no começo, no decorrer da jornada,
elas optaram por caminhos diferentes. E mais difícil, gente, é aprender a medicina. Essa é a parte mais difícil, é a gente aprender a medicina. Sendo que aprender gestão, aprender a atrair clientes e aprender a vender acaba se tornando algo mais fácil. Uma médica leva de 10 a 11 anos, gente, da sua vida para se formar em medicina. E não gasta 6 meses para aprender a gerir sua carreira, o seu negócio. Para aprender a comunicar bem e vender o seu serviço, se posicionar e se destacar no mercado. É a sua crença que vai determinar onde você vai chegar. Por isso que eu digo que tudo começa na mente. Se você não acreditar que é possível, se você não se convencer de que ter um consultório próspero é mais difícil do que se manter fazendo plantões e atendimento por planos de saúde, então você não vai conseguir fazer nada além disso. Essa é uma história, gente, fictícia, mas ilustra muito bem o que acontece com a maioria das médicas hoje em dia, né? Você sabe disso. Quantas Lauras estão por aí? Contudo, você tem outro caminho, outra opção. Você pode aprender a fazer dar certo. Só depende de uma decisão sua. Eu criei uma metodologia que vai te ajudar e que ajuda as pessoas a gerarem 25, 35, 45, 100 mil reais por mês, se você quiser isso. Só depende de onde você quer chegar. Mas eu já te adianto que não é nada fácil. É simples de entender, é simples. Mas vai exigir dedicação e muita vontade da sua parte. Gente, não existe isso de você apertar um botão e tudo se resolver. Apertar um botão e ficar cheio de cliente com o consultório bombando. Não é assim que funciona. A sua carreira, ela vai ser construída. E eu trabalho com integridade. Se não tiver integridade, eu nem começo. Então, não vai ter jeitinho nem atalhos, vai ter vida real e desenvolvimento progressivo até chegar no resultado. Faturar 25 mil por mês é perfeitamente possível, mas a vontade é a força motriz que vai impulsionar a ter o resultado que você deseja. Seja esse resultado 10 mil ou seja 100 mil. Você pode sim faturar mensalmente apenas seguindo a metodologia certa. E nessa aula aqui, eu vou te ensinar os primeiros passos que você deve fazer para abrir o seu consultório e faturar pelo menos 25 mil reais por mês. Eu sei que isso pode parecer às vezes muito bom para ser verdade. Eu mesma não acreditaria se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos e se eu não tivesse ajudado centenas de mulheres a chegarem em faturamentos como esse. E eu posso provar para você que esses resultados são totalmente possíveis para qualquer médica. Quanto que você ganha por mês hoje? Não precisa nem me responder, só quero que você pense nisso. Quanto que você ganha por mês hoje? Provavelmente, a maioria de vocês ganha muito bem. Talvez o maior problema seja o quanto vocês precisam trabalhar para manter uma renda mensal que sustente o teu padrão de vida. Muitas das pessoas com quem eu trabalho se perdem nas contas e acabam se enrolando e precisando trabalhar ainda mais para manter um alto padrão de vida. Padrão maior do que a renda pode suportar. Então pense que ganhando o valor que você ganha hoje, apenas se organizando financeiramente, gastando de forma controlada, priorizando e investindo parte do que você ganha, só isso já geraria um saldo mensal bem considerável na sua conta. Mas vamos por partes, tá? Porque ainda teria o problema da intensidade do trabalho, a falta de tempo e outra coisa. Você não é de ferro, né? Uma hora a saúde vai cobrar a conta e você não vai conseguir manter o teu padrão de vida. Tá, então vamos lá. Se organizar as suas contas e depois aos poucos você fizer uma transição controlada e progressiva dos hospitais e conventos para o seu consultório próprio, com atendimentos particulares, com preços sustentáveis, lembrando que preços sustentáveis são preços que seu cliente ideal está disposto a pagar.
cliente ideal disposto a pagar e que te permite ter um faturamento mensal inicial que mantém o seu negócio e ainda gere lucro, fazendo sobrar dinheiro no seu bolso, tá? Eu falo de um preço mínimo de R$ 300 por consulta. E esse valor é perfeitamente factível. Eu já vi essa transição acontecer na minha frente diversas vezes. Tá. Você conhece o princípio de Pareto? O princípio de Pareto diz que 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% dos seus resultados e vice-versa. Então, como que é possível fazer a transição de hospital e convênio para clientes particulares de uma forma eficiente e progressiva, ganhando cada vez mais? É simples. Você tem que se dedicar a colocar o seu máximo de esforço nos 20% mais relevantes, que vão gerar os 80% dos seus resultados. Tá, daí você está se perguntando, mas quem que é essa mulher para me dizer que é simples, que é só eu focar nos 20%? E como que eu posso fazer isso? O que seria esses 20%, né? Então, antes de eu te explicar o método, que já me ajudou a mim e a muitas mulheres a gerar mais de 25 mil por mês, eu preciso contar para você como é que esse método caiu na minha mão. E por que, já que eu aprendi a gerar múltiplos 5 dígitos por mês, por que eu resolvi dividir isso com as pessoas? Por que eu não guardei isso só para mim? O meu nome é Jennifer Lepoutre e eu sou um pouco como você. Os meus pais são franceses, mas até os 11 anos de idade eu morei aqui no Brasil, em Curitiba. Depois dos 11 aos 13, eu fui morar e estudar na França, em seguida voltei para o Brasil novamente. Continuei morando no Brasil, mas fiz alguns estágios na França e nos Estados Unidos. Como eu era apaixonada por cavalos desde pequena, eu tinha o sonho de ser uma das melhores médicas veterinárias especializadas em equinos do mundo, bem específica. E eu não fiz por menos. Eu ralei muito para conseguir o que eu queria. Fui muito dedicada durante a faculdade. Eu vivia só para estudar e fazer estágio. Com 21 anos, eu consegui entrar para fazer a residência na melhor clínica veterinária da Europa, na verdade, no hospital veterinário mesmo, Alfort, clínica de Paris. Eu estava no melhor lugar do mundo para minha área, onde que era ultrassonografia de aparelho locomotor de cavalos de alta performance, com o mestre Jean-Marie Denois, que é o dono da clínica em paralelo que fazia a residência com Paris e essa na Normandie, e simplesmente considerado o melhor do mundo, tá? Ou seja, eu tinha a faca e o queijo na mão. Naquele momento, alcançar o meu sonho só dependia de mim. Então, eu dei o meu melhor naquela residência. Eu sofri muito na residência. Eu fazia 48 horas de plantão. Não tinha tempo para comer, ficava super exausta, comia aquelas comidas de micro-ondas todos os dias e literalmente ferrava com a minha saúde. Fora os médicos veterinários mega snobs, para não falar outra coisa, e sem noção que eu tinha que aturar durante a minha residência. Era bem comum eu ficar sem comer direito por conta da demanda de trabalho e porque os médicos responsáveis não tinham bom senso de nos liberar para pelo menos comer uma refeição. Era esse nível. Numa dessas vezes, inclusive, que eu não tinha me alimentado direito por excessos de cirurgia e falta de tempo naquele dia, eu estava trabalhando e tive meio que um mal-estar. E a médica, a cirurgiã, que estava na cirurgia, ainda queria me dar bronca, porque eu não estava bem. Sendo que ela mesma não tinha me dado um tempo para comer e queria exigir que eu estivesse bem. Eu ainda sofria preconceito por ser mulher, loura, brasileira na residência. Eu suportei muitas dificuldades até concluir a residência. Mas o lado bom é que com todos os esforços com quem eu demonstrei que eu estava ali colocando meu esforço, todo mundo que trabalhava comigo notou esse meu empenho. E o próprio Jean-Marie Denois me pediu pessoalmente para continuar na clínica com ele após a residência. Foi um momento mágico para mim. Inclusive, a própria equipe do Jean-Marie Denois já me considerava como a próxima médica do time. Eu estava super entusiasmada com tudo.
finalmente eu estava atingindo o meu sonho de ser uma das melhores veterinárias do mundo. Até eu parar e dar uma boa olhada em volta e ver como que funcionava a dinâmica de trabalho de todos que se dedicavam à clínica, né? Alguns dias antes de eu tomar minha decisão. E eu vi que, na verdade, fui tomando consciência que ninguém tinha vida pessoal. Que todos pareciam super infelizes fora do trabalho, inclusive começando pelo próprio Jean-Marie Denoir. Todos viviam apenas para o trabalho. E eu percebi que, na verdade, não era isso que eu queria para mim. Eu queria ter uma vida pessoal também. Então, eu repensei a oferta que tinham me dado, a proposta que tinham me dado. E quando eu terminei a residência, eu resolvi voltar para o Brasil e montar a minha própria clínica. Afinal, eu já era bem vista por algum dos grandes nomes da veterinária de equinos aqui no Brasil. E eu pensei, eu monto a minha clínica veterinária e começo a atender. Certeza que em pouco tempo, né, com toda essa experiência que eu tô, ter trabalhado com o melhor do mundo, as pessoas saberem, certeza que em pouco tempo a minha clínica vai estar cheia. Eu sabia que eu era muito boa no que eu fazia, sinceramente. Recebi muitos feedbacks positivos dos melhores professores e profissionais da área, inclusive da equipe e do Jean-Marie Denoir. Então, fazer sucesso com minha clínica seria só uma questão de tempo para mim. Eu corri para o Brasil e abri minha clínica. Comprei meu ultrassom, inclusive na França, que era um equipamento super moderno e mega caro para a época. Coloquei uma placa lá na frente da minha clínica e sentei pensando, agora vai, vou arrebentar, né? Tava com autoestima, confiança, nossa, vou fazer o meu nome no mercado brasileiro e vou ser simplesmente a melhor médica veterinária de equinos no Brasil, na minha área. Os meses foram passando e nada da clínica decolar. Eu atendi alguns casos lindos, maravilhosos, reconhecidos, mas eu ficava patinando, não dava dinheiro. Eu só pagando conta e me estressando. Eu fiquei um ano inteiro só tomando prejuízo na clínica, as contas não fechavam. Eu descobri as duras penas que a realidade é bem diferente da expectativa. As coisas não são e não eram tão simples assim e não são tão simples assim, essa é a verdade. Foi aí que eu entendi que não importa você ter o melhor produto ou ter o melhor serviço de todos nas mãos. O fato do produto ser bom ou você ser o melhor profissional não faz com que o produto ou serviço se venda sozinho. É claro que ser um bom profissional é muito importante, mas só isso não gera venda. E é por esse motivo que você, que é uma profissional tão graduada, cheia de especializações, às vezes olha para o lado e vê um profissional que começou ontem, que não tem nem metade da experiência do que você tem. Essa pessoa começou ontem e ela está atraindo um monte de pacientes, vendendo muito e tendo um destaque absurdo. E você se pergunta como isso é possível? Por que ela e não eu? Essa pessoa não tem nem metade da sua experiência, do seu conhecimento. No entanto, ela está lá, sendo super requisitada. É, pessoal, essa é a realidade. Você precisa aprender a regra do jogo, e nesse caso a regra é saber agregar valor no seu serviço e fazer os clientes desejarem pagar por esse valor. Era exatamente isso que eu precisava aprender para manter a minha clínica aberta. E adivinha? Eu não aprendi a jogar esse jogo a tempo de manter minha clínica aberta. Ninguém me avisou isso, ninguém me mostrou isso e eu não aprendi a jogar esse jogo. Eu fechei a minha clínica porque eu já estava totalmente desestimulada e não queria nem ouvir falar mais em clínicas e cavalos. Resolvi buscar outro projeto para minha vida. Abri uma padaria, mas também não deu certo. Eu percebi que eu precisava urgentemente aprender a vender e descobri que o melhor lugar naquela época para fazer isso era através do marketing multinível. Eu consegui entrar numa empresa chamada Monavi e comecei a trabalhar muito forte para desenvolver a minha habilidade de venda. Foi uma experiência única, mas eu aprendi muito nessa empresa. Trabalhando com venda, eu me coloquei à prova. E quando você se põe à prova, sabe? Eu coloquei a prova sobre a venda. E quando eu me botei essa prova,
os bloqueios e os traumas emocionais começam a aparecer. Essa é a verdade da jornada. Mesmo que você não saiba, os bloqueios estão lá, estão aí. Você pensa que não consegue vender porque você não sabe, não tem talento, não gosta ou não é inteligente o bastante. Mas não é nada disso. Eu não vendia porque tinha crenças erradas de que eu estava incomodando as pessoas, tinha a necessidade de aprovação, muito medo da rejeição. E em alguns momentos eu percebia que eu não acreditava no produto que eu estava vendendo. Tinha baixa tolerância à frustração, ou seja, não lidava bem com a frustração de receber um não. Então eu nem tentava. Quando eu comecei a me deparar com essas dificuldades emocionais, eu comecei a perguntar para os meus amigos, meus colegas que trabalhavam comigo, se eles passavam por alguma situação parecida. E eles disseram que sim, e me disseram como trabalhar para amadurecer o meu emocional para que eu conseguisse destravar. Foi nesse período que eu comecei a trabalhar o meu autodesenvolvimento. E continuo trabalhando até hoje, inclusive. Muito. Eu gostei tanto que eu fiz várias formações na área do desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo que eu trabalhava o meu desenvolvimento, eu migrei de carreira novamente. Eu já tinha me desenvolvido bastante como vendedora, então em 2013 eu me candidatei para uma vaga numa empresa multinacional, para assumir um cargo de vendedora numa empresa de grande porte. Tive a sorte, fui agraciada com a pior carteira de venda da empresa. Inclusive, o vendedor anterior, ele tinha sido demitido por esse motivo. A carteira ocupava a última posição de vendas na empresa. Com 3 anos de trabalho, eu consegui virar o jogo e transformei a carteira na primeira colocada do meu setor. Nesse período, surgiu uma vaga para um posto de gerente de projetos internacionais. Eu me candidatei, participei do processo seletivo e fui contratada para o cargo. Então, durante 3 anos, eu fui responsável por atender grandes clientes, como Peugeot, Renault, representando a minha empresa na França, Itália, Alemanha, Turquia, enfim, e outros países. Eu aprendi muito a lidar com o mundo corporativo, a lidar com gestão, com liderança, com processos. Aprimorei ainda mais minhas habilidades de venda, de negociação e continuei trabalhando no meu autodesenvolvimento. Eu gostei tanto de trabalhar o meu autodesenvolvimento porque eu via tantos resultados efetivos desse trabalho que eu sempre ajudava os meus colegas da empresa a performarem melhor em suas atividades, ajudando eles como uma coach mesmo. O pessoal que eu ajudei acabou me influenciando a investir na carreira de coach em 2015. Enquanto eu ainda trabalhava na multinacional, eu acabei me formando em coach aqui no Brasil, com uma americana, Arlene Davis, que é maravilhosa, e já comecei a atuar logo de início. Depois eu fiz uma pós-graduação em programação neurolinguística por 1 ano e meio, até que em 2019 eu resolvi me dedicar por completo à minha carreira de coach. Fiz uma transição novamente de carreira. Agora eu já sabia como atrair cliente, eu já sabia como vender, então eu abri o meu negócio e comecei a vender as minhas sessões de coaching. Tudo foi muito bom, mas eu sempre tive um olhar mais profundo para as pessoas e eu conseguia fazer os meus clientes atingirem todos os resultados que eles me pediam na sessão de coaching. Mas mesmo assim, eu percebia que muitos deles ainda não estavam realizados com o resultado, uma realização real, profunda. Entende? Na maioria das vezes, as pessoas pensam que sabem o que querem, mas na realidade elas não sabem. Então, quando as pessoas chegavam lá e atingiam aquela meta que elas queriam tanto, um aumento de salário, um novo cargo, e elas descobriam que ainda faltava alguma coisa, eu fiquei com aquilo na minha mente. Porque por mais que eu conseguisse ajudá-las a chegar no objetivo, eu sentia que o meu trabalho não estava completo. Para mim tinha uma questão de integridade ali. Eu queria entregar o meu melhor, eu queria que as pessoas sentissem completas e felizes. Então, uma vez em casa, eu peguei um livro que estava na estante há muito tempo, que eu não tinha o ato de ler.
E o livro se chama Você Pode Curar a Sua Vida. Livro de uma escritora e palestrante norte-americana, que talvez você conheça, pois ela é muito conhecida, chamada Louise Hay. Ainda mais maravilhosa. Louise Hay é maravilhosa. No momento que eu li o livro, eu fui curada de um trauma emocional que eu carregava desde a infância e que eu nem nunca tinha falado nem com os anos de terapia que eu já tinha feito. No mesmo tempo, naquele momento, eu tive um insight que aquilo era o que estava faltando. Aquela metodologia era exatamente o que faltava para as pessoas alcançarem uma satisfação plena. Eu fiquei tão animada que eu fiz uma postagem falando sobre a Louise Hay na minha rede social. E para minha surpresa, eu recebi um comentário da Vitória, lá do Canadá, que era uma das formadoras, formadora do Canadá. E ela tinha uma formação no método da Louise Hay, que iria iniciar em poucos dias, lá no Canadá. Eu não pensei duas vezes, fiz as minhas malas e fui para o Canadá. Participei da formação, feliz da vida, foi um momento muito importante para mim. E eu fui tão convicta de que era isso que eu precisava, que antes mesmo de eu ir, eu já tinha divulgado e vendido um retiro para um grupo de pessoas que queriam usufruir da metodologia da Louise Hay para tratar o seu emocional. E deu muito certo, gente. Foi maravilhoso. Foi tudo muito incrível mesmo. Eu comecei a ajudar mulheres de várias profissões em encontros na fazenda, que é onde eu moro hoje, e também comecei a fazer mentorias coletivas e individuais. Até que um dia, uma médica muito querida, a doutora Natália Crispim, talvez algumas de vocês conheçam, me procurou para uma das minhas mentorias. Pelo fato, inclusive, dela já conhecer a Louise Hay e saber que eu aplicava essa metodologia aqui no Brasil, ela chegou até mim. Então a gente começou trabalhando as necessidades dela, mas no decorrer desse trabalho, eu percebi que eu poderia ajudá-la com algo a mais do que a parte emocional dela. Com toda a experiência que eu tenho com o mundo corporativo, eu comecei a ajudá-la também com a organização pessoal e profissional, ajudei com a gestão do negócio do consultório dela, ajudei com a mentalidade sobre dinheiro, como cobrar, por que cobrar a mais. E é assim que ela foi entendendo o seu valor e ela voou. Eu ajudei também a dar os próximos passos na carreira dela, a criar e vender a sua pós. Eu percebi que a evolução da doutora Natália foi muito rápida por conta dessa visão 360 graus que a gente deu para a carreira dela. E assim nasceu o método que eu ensino hoje. A doutora Natália, mania de chamar ela de doutora Nath, mas a doutora Natália, ela ficou tão satisfeita com o resultado dela que ela começou a me indicar muitas médicas para minha mentoria individual. Chegou a um ponto que eu tinha mais médicos do que qualquer outro profissional. Então eu resolvi focar nas médicas, terapeutas e nutricionistas por terem um padrão de negócio muito semelhante. Eu formatei o conteúdo de uma forma que ficasse ainda mais alinhada com as necessidades desses profissionais. E eu fiquei tão surpresa e tão feliz com os resultados das minhas alunas que não tem pagamento melhor do que esse. É muito bom receber mensagens de pessoas que transformaram completamente suas vidas com o meu trabalho. Gente de verdade, sabe? Isso não tem preço. Eu me sinto muito realizada. E é por isso que eu tô aqui hoje para dividir isso com vocês. Ouvir essas histórias de sucesso se tornou um vício para mim. Isso é o que me faz acordar cheia de energia e me faz querer mais todo dia, ajudar mais pessoas. Me faz querer fazer mais, cada vez mais a diferença na vida das pessoas e cumprir o meu propósito. Eu tenho certeza de que você será o meu próximo caso de sucesso. E já que eu falei no método, eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para ter um consultório 25K Mind. Mas primeiro, antes de eu dizer o que você precisa fazer, deixa eu te dizer o que não fazer, tá? Me responde uma coisa. O que uma futura médica deseja para depois da formação, quando ela está cursando uma faculdade de medicina? O que ela quer?
Ela quer status, ter reconhecimento e o respeito de todos. Ela quer dinheiro, e isso é bom. Querer dinheiro é bom. Ela pensa, eu vou ganhar muito bem. Certeza de que dinheiro não vai ser problema para mim. E ela quer tempo para a família, para descansar e para seus novos e outros projetos. Tudo isso é que uma médica deseja: status, dinheiro e tempo. E olha que ironia, ela é uma médica profissional que cuida da saúde das pessoas. Porém, em sua maioria, os médicos prejudicam demais a própria saúde com a rotina de trabalho intensa. Mas o problema vem agora. A carreira da médica não está indo pelo caminho que ela gostaria. Por quê? Porque ela está trabalhando muito. O dinheiro não é o suficiente e a rotina de trabalho é estressante. E o que que ela faz para resolver? O que que ela faz para resolver esse problema? Ela foca apenas em fazer especializações e reza para aparecer uma boa oportunidade de trabalho ou para o caso da médica ter um consultório, ela reza para chover clientes. Ela foca em especializações e fica rezando para os clientes caírem. Não tem nada de errado, gente, com especializações, pelo contrário. Mas elas têm que ser feitas de forma estratégica. E tem outros conhecimentos que são muito relevantes para a carreira da médica e que muitas vezes elas estão ignorando. Tem outro erro bem comum que as médicas cometem quando já tem um consultório. Quando ela tem um consultório e precisa captar cliente, o que que a médica faz? Ela contrata uma agência de marketing. Ai, ai, é errado contratar uma agência de marketing? Não, claro que não. Delegar, inclusive, é bom. O problema é contratar sem entender nada de marketing, sem ter a sua estratégia traçada, porque acaba contratando uma agência sem ter nenhum critério de seleção, gente. E apenas larga o trabalho na mão da agência e torce para aquilo dar certo. Eu sempre falo, marketing, agência de marketing não faz vendas. Além disso, fica perdida por não saber nada de marketing e não faz o acompanhamento adequado do processo. Com isso, não faz um direcionamento da equipe, da agência, e a consequência disso é que o trabalho não traz resultado. Se você se encher de especialização, você só vai crescer o seu currículo. Agora, dificilmente isso vai te ajudar a ter mais tempo e dinheiro, pelo menos não num curto prazo, ok? Então, você precisa do conhecimento técnico suficiente apenas para se posicionar dentro de um nicho. Mas eu não quero que você deixe de se especializar. Porém, aprender a vender, a se posicionar no mercado, a organizar a sua carreira, o seu negócio, vão te trazer muito mais resultados. Essa é a verdade. Então, gente, faz muito mais sentido você buscar especializações depois de aprender a se comunicar bem. Porque aí você vai saber vender as suas qualificações e agregar valor no seu atendimento. Se largar tudo nas mãos de terceiros e torcer para dar certo, também não vai resolver o problema. Sempre falo isso. Quem dirige o seu negócio é você. A responsabilidade de fazer dar certo é sua. Ai, Jennifer, mas eu vou ter que aprender marketing. Eu não tenho interesse em aprender marketing. Você precisa ter muita clareza da estratégia que você quer seguir, para que o seu negócio possa ter um direcionamento, saber exatamente como funciona essa estratégia. Se você não tem clareza, como que você vai cobrar que a agência te entregue um bom trabalho?
se você não sabe o que você quer ou como que você quer? Existe uma forma simples de você realmente dominar o seu consultório e ter um consultório 25K Mind. Você só precisa estar comprometida. O comprometimento é fundamental. O que eu vou te explicar aqui agora é chocante. É o que mais me surpreende. Todo método para fazer os 25 mil por mês ou mais é baseado nesse processo. Vamos lá, para fazer 25 mil ou qualquer outro faturamento no seu consultório, você precisa desenvolver algumas habilidades, ok? Só lembrando que habilidade é quando uma pessoa atinge o nível mais alto de proficiência em uma atividade. Quanto mais a pessoa é habilidosa numa atividade, mais fácil é para ela executar a atividade. E menos esforço cognitivo ela precisa usar, ok? Se você vê uma pessoa praticando medicina, fazendo um procedimento, cozinhando, praticando um esporte ou discursando, se ela tem muita habilidade, ela faz parecer tão fácil. Mas como que a gente chega nesse nível? Existem 10 passos no processo de desenvolvimento de qualquer habilidade. Qualquer habilidade que você vai aprender passa por essa jornada. Qualquer uma sem exceção, ok? Passo 1. A pessoa está numa ignorância inconsciente. Primeiro passo de desenvolver uma habilidade, ela está ignorante. Nessa fase, ela não tem nem consciência da falta de conhecimento da habilidade de uma área específica que ela precisa desenvolver. Lembra que eu falei como as médicas tentam resolver suas carreiras? Focando apenas em fazer especializações e acreditando que apenas isso será suficiente para dar uma guinada na carreira? Então, nessa fase, a médica, ela não sabe que ela precisa desenvolver habilidade de gestão, de comunicação, de finanças. Ela não tem a consciência de que falta um conhecimento do qual ela precisa, ok? Passo 2, já é uma ignorância consciente. Ou seja, a pessoa já reconhece que tem algo que ela não sabe ou não pode fazer. E você entende que para alcançar um objetivo, antes você vai precisar desenvolver uma habilidade. Essa pessoa entende, opa, para alcançar aquele objetivo, eu vou ter que desenvolver essa habilidade. Esse é o ponto de partida para o aprendizado. Aqui, a médica ou você já entendeu que ela precisa de outros conhecimentos que vão além da medicina ou outra especialização. E ela tem consciência da falta desse conhecimento. Ela não tem esse conhecimento. Então, ela vai para o passo 3, aprendizado cognitivo, onde a pessoa consegue acesso ao conhecimento. Começa a adquirir conhecimento cognitivo sobre o assunto. Isso pode envolver a leitura de livros, assistir a palestras, participar de aulas, cursos ou qualquer forma de absorção de informação. É aqui onde a médica ou você começa a estudar e absorve o conhecimento de que você precisa para resolver o problema da sua carreira, ok? Aí entra o passo 4, prática inicial. Depois que você adquiriu esse conhecimento teórico, você começa a colocar ele em prática, porque de nada adianta vocês adquirirem conhecimento se vocês não praticarem. E aí, você já estudou a teoria e começa a colocar em prática o que você aprendeu, ou você ou uma médica que você conheça. Isso pode envolver a aplicação prática de conceitos, resolução de problemas ou execução de tarefas. É onde você coloca a mão na massa para fazer acontecer. Então, é colocar em prática. Passo 5. Consciência da incompetência. Que, Jennifer, como assim incompetência? Calma, gente. É só um estado. Não é incompetência, não é estado permanente. É um estado pontual. Então, durante a prática inicial, você vai se tornando consciente das suas deficiências e limitações, porque você está começando a praticar pela primeira vez. E isso pode gerar frustração e desafios emocionais. Mas também, gente, é um indicativo de que você está se tornando mais consciente das suas habilidades em desenvolvimento. E é aqui que a médica começa a crescer. É aqui
o ponto principal que vai fazer com que essa médica domine a habilidade que ela está aprendendo. E também é aqui que muitas param, por conta dos desafios emocionais. Ou seja, não lidam bem com a frustração, não lidam bem com o erro, não têm resiliência para manter a prática até aprender. Esse passo é o que separa mulheres de meninas, homens de meninos. E é aqui, gente, onde eu consigo pegar, eu, Jennifer, pego a menininha que existe aí e conduzo você para se tornar uma mulher. E te levo a superar os desafios emocionais, fazendo com que você alcance os resultados. Aí você vai para o passo 6, onde você começa a ter feedbacks, começa a gerar correções. E quando a pessoa se mantém na prática sem desistir, são esses feedbacks e essas correções que vão lapidar a sua nova habilidade que você está construindo. Lembrando que meninas se sentem criticadas e insuficientes com feedbacks. Incomoda emocionalmente quando a gente está nossa menininha. Mas mulheres entendem o feedback como uma oportunidade de crescimento. A pessoa recebe avaliações sobre o seu desempenho, identifica áreas para melhoria e faz ajustes em sua abordagem. Ela começa a corrigir os pontos críticos que a estão impedindo de chegar ao resultado. Bom, gente, então dito isso, qual que é o passo 7? Prática repetida, né? Então agora eu vou fazer a proficiência, geralmente ela requer prática repetida. A pessoa, ela continua a aplicar e a refinar a sua habilidade ao longo do tempo. Aquela famosa frase, a prática leva à perfeição. Pois bem, gente, passo 7 no desenvolvimento de uma habilidade é isso. Se você desiste na primeira dificuldade, você nunca vai se tornar quem você deseja ser. Porque você não vai ter colocado prática o suficiente para se tornar um nível de excelência. No passo 8, isso é uma automatização. Com a prática contínua, a tua habilidade começa a se tornar automática. Você executa as tarefas com mais eficiência e menos esforço consciente. É que nem quando a gente aprendeu a dirigir, lembra? No começo parece tipo um bicho de 7 cabeças. E hoje você dirige sem nem mesmo pensar, se maquiando, infelizmente até tocando mensagem no celular. Por quê? Porque fica automático. Então, pessoal, indo para o passo 9, da gente desenvolver uma habilidade, é que daí a gente começa a ter consciência da nossa competência. E a gente se torna consciente da nossa competência e ganha confiança nessa habilidade. E aí, quando a gente executa atividade em alta performance, a sua confiança aumenta à medida que você reconhece o seu próprio progresso. E é assim que a gente conquista a nossa famosa autoconfiança, que tantas de vocês procuram. Quero me sentir confiante, mas a experiência prática vem antes da confiança. O passo 10, gente, é você ter maestria e proficiência. Com o tempo, a pessoa vai atingindo um nível de maestria e de proficiência que ela se torna capaz de aplicar a habilidade de forma flexível, resolver o problema complexo, e muitas vezes é nesse momento que a gente consegue ensinar as outras pessoas. Então, esses 10 passos não acontecem necessariamente de forma direta. Do passo 1 até o 10, não é assim que acontece. As pessoas, elas podem revisitar diferentes estágios ao longo do tempo. Muito provavelmente é o que acontece com você. Principalmente ao enfrentar novos desafios ou mudanças significativas na área de aprendizado. Então, nem tudo você vai começar do zero. Por exemplo, uma estudante de moda que busca dominar as combinações de cores. Eu vou usar um exemplo bem chulo. E ela tá lá no passo 7 e 6, está praticando de maneira repetida,
sobre a combinação das cores, recebendo feedbacks, fazendo correções, mas de repente surge uma atualização na moda mundial muito nova, onde as novas cores mais usadas não são mais as que elas estão praticando, sei lá. Agora são as cores neon. Ou seja, com relação a essa atualização da moda, ela volta a passo um, inconsciente, que ela precisa daquele conhecimento e depois vai adquirir e assim por diante. Então, além disso, gente, o fator emocional, além de você fazer a sua jornada, tem o fator emocional, que desempenha um papel fundamental, influenciando a motivação, a resistência e a resiliência ao longo do processo. É por isso que a minha metodologia é baseada em trabalhar o desenvolvimento de habilidades técnicas de gestão, aliadas ao desenvolvimento de habilidades emocionais, fazendo lógico e emocional, os dois juntos, para você gerar um faturamento de R$ 25.000 por mês. Você precisa conhecer as boas práticas de gestão, finanças, atração e retenção de clientes, mas você também vai precisar ter uma mentalidade configurada para você fazer R$ 25.000 por mês. Senão você vai desistir na primeira dificuldade. É por isso que eu digo, tudo começa na mente. E com certeza você já notou que um grupo de pessoas que compram um curso, por exemplo, que ensina a faturar R$ 100.000 em 7 dias, desse grupo, apenas uma parte das pessoas consegue atingir o resultado. O nome desse fenômeno é dispersão de resultados. O resultado é atingido apenas por uma parte dos participantes. Por que que isso acontece? Na verdade, são vários fatores que influenciam, tá? O primeiro, habilidade e experiências prévias do participante. A forma como o conhecimento é aplicado por cada um dos participantes. Disciplina e consistência, alinhamento de expectativas, fatores externos, relacionamentos, imprevistos, motivação pessoal. Esses são alguns dos motivos que separam as pessoas que alcançam das pessoas que não alcançam o resultado. Porém, se você observar bem, todos os motivos que eu falei estão ligados ao emocional das pessoas. Estão ligados à mentalidade. Mentalidade é a forma com que você pensa, age e reage, às vezes. Também com o seu emocional intervém nas suas decisões e nas suas vontades. A mentalidade é configurada através do quê? De herança genética, das suas experiências e dos seus padrões de pensamento. Mas o bom, gente, é que a gente sabe que ela pode ser reprogramada. Nosso jeito de pensar pode ser reprogramado. Isso, inclusive, vocês conhecem bem, se chama neuroplasticidade. Por exemplo, se você for pesquisar, você vai descobrir que a maioria dos milionários que enriquecem ganhando prêmios na loteria, por exemplo, como a Mega Sena, voltam a ficar pobres novamente. E eles poderiam investir o dinheiro, dosar os gastos, nunca mais precisar trabalhar, ser milionário pro resto da vida. Mas porque eles não têm uma mentalidade que é reprogramada a partir desse momento, com a gestão do dinheiro, eles simplesmente gastam tudo com a mentalidade que eles sempre tiveram, mesmo com acesso ao dinheiro. Em outras palavras, gente, o que eu tô querendo dizer aqui para você ser capaz de gerar 25 mil por mês com uma mentalidade construída para gerar resultados? Inclusive, você pode gerar resultados até maiores do que esse. A sua mentalidade vai ser literalmente construída. Por isso que eu falei que você pode gerar 15, 25, 35 mil e aí por diante. Porque à medida que você for construindo sua mentalidade, você vai gerando resultados. Isso é muito importante. Outro ponto muito importante e que eu preciso falar com você é que o ser humano é o único, né, gente? E o tempo de construção de cada um é diferente.
O seu foco principal precisa ser a direção. A direção é mais importante que a velocidade. Então não fica se preocupando com a velocidade. Você se preocupar com a velocidade é um erro do ponto de vista emocional, gente. Por quê? Porque aí você entra na comparação. Você se compara, você se machuca, até chegar às vezes ao ponto de se desmotivar completamente. E por isso você compra curso aí e quando não tem resultado desanima e para. E fica frustrada e passa a desacreditar de você mesma. Aqui você vai seguir o processo de uma maneira progressiva, se desenvolvendo por completo até chegar no resultado. Eu enfatizei bastante essa parte do desenvolvimento a partir do ponto de vista emocional, porque é ele que te faz chegar ao resultado. Se você tiver um emocional desenvolvido e pouco conhecimento de negócio, você ainda consegue ter resultado, porque um emocional forte te faz buscar aquilo que falta, inclusive ter resiliência. Agora, se você tiver um emocional frágil, eu posso te dar todo o passo a passo para faturar qualquer quantia que seja, mesmo que seja 5.000 por mês. Você vai ter muita dificuldade de atingir o resultado. Você lembra que lá no início eu falei sobre o princípio de Pareto? Que 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos seus resultados? Então, eu vou te informar aqui quais são esses 20% mais importantes para você gerar resultados de 25.000 por mês no seu consultório. Partindo do princípio que você, obviamente, já tem o conhecimento médico, ou da sua área, da sua expertise. Então, você precisa só de gestão, processos, finanças, comunicação e domínio emocional. Vamos lá. Pega papel, caneta e anota. Gestão, gente, é um conjunto de ferramentas que vão te permitir dirigir o seu negócio e levá-lo para o destino onde você deseja chegar. Imagina um carro. Pensa que seu carro é seu negócio, seu consultório. O destino é o local onde você quer chegar. O destino, no caso da tua empresa, do seu consultório, pode ser atingir um número de faturamento específico por mês ou por ano. Por se expandir o seu negócio gerando um número específico de novas unidades, pode ser expandido. Pode ser expandido o seu negócio, gerando um número específico de novas unidades, aumentar o número de clientes, enfim, o destino equivale aos objetivos do seu negócio. Nessa analogia do carro, as ferramentas de gestão seriam os componentes do carro que vão te permitir conduzir o carro até o destino. Por exemplo, o câmbio, o volante, o acelerador, o freio, a embreagem. Todas são ferramentas de gestão. Sem essas ferramentas, você não consegue levar o carro até o seu destino, que é o seu negócio até o destino, que é alcançar o seu objetivo. Em outras palavras, fazer a gestão do seu negócio é o mesmo que conduzir o seu negócio, ok? A outra habilidade que você precisa é a de criar processos. Então, o segundo ponto é você criar processos. Um processo para um consultório é como uma receita que guia o modo, como que as coisas são feitas no dia a dia. É uma série organizada de etapas que te ajudam a tornar as atividades do consultório mais eficientes e eficazes. Então, ter processos bem definidos é fundamental para que o teu consultório funcione de maneira suave e consistente. E que vocês ganhem, inclusive, produtividade. É como ter um roteiro que todos seguem para garantir que o atendimento aos pacientes, a administração, as outras tarefas ocorram de maneira organizada. Isso ajuda a evitar confusões, a ter retrabalhos, a assegurar que cada parte do consultório cumpra seu papel de maneira eficaz. Então, criar processos é fundamental para que você possa padronizar as entregas do seu consultório e, por exemplo, para você fazer um bom atendimento e fazer com que seu cliente saia encantado com o seu serviço,
você precisa usar um protocolo de atendimento que supere as expectativas do seu cliente, que você possa seguir aquele protocolo. Esse protocolo, ele é criado e melhorado através da visão e processos do seu negócio. Então, sua secretária, como que ela atende os clientes que chegam ao seu consultório? Ou que fazem contato pelo WhatsApp ou por ligação? Não tem padronização? Nem mesmo se observa boas práticas no atendimento, que visam converter o cliente e fazê-lo permanecer para manter altas taxas de retenção no seu consultório? Se a sua secretária, ela demora a responder ao cliente, não tem uma comunicação clara, não é empática com o cliente, falha na agenda, falta conhecimento sobre o procedimento e serviços que vocês oferecem, saiba que esses são erros bem comuns de processos no seu consultório e são erros simples de serem evitados. Outro ponto importante é a habilidade de finanças. Finanças para um consultório é como cuidar do dinheiro de uma forma organizada e planejada. É garantir que as entradas e saídas de dinheiro sejam registradas e gerenciadas de maneira eficiente. É tão importante quanto cuidar da saúde dos pacientes. Ter finanças bem geridas ajuda a manter o consultório funcionando sem problema, garantindo que haja dinheiro para cobrir despesas, investimentos e melhorias. E é claro, né, gente, receber uma compensação justa pelo trabalho realizado. Você saber cuidar e como cuidar das suas finanças te permite justamente, inclusive, tomar decisões baseadas em dados financeiros sólidos, como investir em novos equipamentos ou contratar mais profissionais, sem tomar decisões no achismo. Eu acho que seria a hora. Não. Você toma decisões de maneira assertiva. Facilita a criação de um plano financeiro para o futuro do consultório. Permite o controle eficaz das despesas, evitando gastos desnecessários, que às vezes dinheiro saindo por aí. Em resumo, gente, cuidar das finanças de um consultório é como garantir que a saúde financeira esteja em boa forma, permitindo que o consultório cresça, atenda bem os pacientes e alcance seus objetivos, inclusive te traga aquela estabilidade e segurança financeira que muitas vezes você acredita que o consultório não dá, mas dá. Dá sim, se você fizer essa gestão financeira, tá bom? E tem, então, a habilidade de comunicação. Vamos lá, gente, habilidade de comunicação. Marketing e comunicação para um consultório são como contar ao mundo sobre os serviços que o consultório oferece e manter uma boa conversa com o paciente e equipe. É como se você garantisse que as pessoas saibam sobre o consultório e se sintam bem acolhidas e informadas. Quando você não tem isso, quando você não tem marketing e comunicação, você não tem isso. Então é tão importante quanto um médico ser claro ao explicar um diagnóstico. Ter uma estratégia de marketing, de comunicação, ajuda a atrair novos pacientes, ajuda a manter os existentes e garante que todos estejam na mesma página em relação aos serviços e procedimentos do consultório. Existe uma congruência no seu trabalho. Ajuda a atrair novos pacientes, aumentando a visibilidade do consultório, fazendo ainda mais segurança financeira, mantém os pacientes atuais informados, engajados, incentivando a lealdade do seu paciente com você. Constrói uma boa reputação para o consultório, gerando confiança e credibilidade também através da comunicação. Então, a comunicação garante que a equipe esteja ciente das estratégias do consultório. Então, existe a comunicação externa, mas também a comunicação interna, inclusive com você mesmo, promovendo uma comunicação interna eficiente. Destaca o consultório em meio à concorrência, mostrando o que torna ele especial. É comunicando isso que você se destaca em meio à concorrência. Então, o marketing e a comunicação para o consultório são como contar uma história interessante sobre o consultório para o mundo, enquanto garante que todos, tanto interna quanto externamente, estejam sintonizados, envolvidos com aquele consultório único, com a sua prática única. Os médicos, eles não saem sabendo gerar clientes de forma íntegra da faculdade,
Porque antigamente era só você fazer a faculdade e quando o médico se formava, ele já tinha cliente, essa era a realidade. Se formar era o suficiente, mas hoje não é mais assim. Então, quando você domina minimamente essas habilidades, gestão, processo, finanças, comunicação e domínio emocional, você consegue faturar 25 mil por mês ou mais. O faturamento, ele só depende do seu objetivo. Mas na minha opinião, gente, o faturamento que você vai aprender a fazer não é o mais importante na JLP. O aprendizado que você vai adquirir na sua jornada é muito mais importante. Vencer limitação é um ganho imensurável. Quando você aprende a vencer limitações, você aprende a vencer todos os desafios que você se propuser a enfrentar. E muitos de vocês devem estar se perguntando, o que é exatamente JLP? JLP é a jornada que você vai vivenciar e que vai fazer você se sentir mais viva do que nunca. JLP significa Jornada Lucrativa e Propósito, porque vocês chegam procurando lucrar mais. Porém, quando vocês vivem o propósito de vocês, os ganhos vão muito além do que se consegue imaginar, inclusive o ganho financeiro. Eu gostaria de me aprofundar mais sobre o método da JLP. Porém, todo esse conteúdo que eu dei aqui é o máximo de conteúdo que eu consigo dar nesse espaço de tempo. Se eu fosse mostrar tudo aqui, a gente ia ficar aqui dias, horas e horas. Mas para você que quer ir um passo além, que quer se aprofundar nisso, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu tenho um treinamento onde eu aprofundo muito mais o que você viu aqui, onde você vai aprender justamente a viver a jornada de maneira íntegra. Eu vou estar junto com você em encontros semanais pela plataforma do Zoom. São 6 encontros semanais ao vivo, junto com vocês. Não tem como você não aprender. E o que você vai aprender na JLP, nessa jornada lucrativa e de propósito? Você vai aprender a fazer o seu diagnóstico pessoal. Como que eu organizo o meu tempo para priorizar o que faz sentido com o seu propósito atual e manter o foco no seu objetivo. Você vai organizar suas finanças pessoais. Antes de olhar para o negócio, gente, primeiro precisamos arrumar a casa. Eu, Jennifer, vou organizar junto com você as suas contas. Porque eu tenho certeza de que você já consegue viver muito bem financeiramente. Só com o dinheiro que você já ganha hoje. E quando você começar a faturar com o seu consultório, seus ganhos só vão aumentar. E você ainda vai usar o seu dinheiro com habilidade para fazer multiplicar. Eu vou dispor para você 2 planilhas para você fazer o controle de tempo e controle financeiro. Eu vou analisar as planilhas juntos com você e fazer as correções necessárias para que tudo fique organizado. Então, no final, você vai saber qual é exatamente o seu objetivo. Você vai saber o que precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Vai aprender a priorizar as ações, as atividades que estejam alinhadas com o seu objetivo, que isso para mim é o maior erro das pessoas hoje em dia. Então, você vai aprender a priorizar as ações e atividades que estejam alinhadas com o seu objetivo atual. Você vai saber quanto que você ganha, você vai saber quais são suas despesas, você vai saber quanto que você ganha líquido, bruto, você vai saber o teto das suas despesas pessoais, você vai saber quais são as suas metas financeiras, você vai usar o dinheiro de forma consciente, respeitando, gente, o limite de gastos e atingindo as metas estabelecidas, até porque a gente vai trabalhar o seu lado emocional para você evitar os seus vícios, que muitas vezes são consumos. Você vai adquirir essa autoconsciência emocional. Você vai entender o seu perfil emocional e descobrir que ele te trava em muitas coisas e como destravá-lo para essas muitas coisas. Descobrir e trabalhar os pontos fracos. Descobrir e explorar os pontos fortes. Você vai receber ferramenta de gestão empresarial para dirigir o seu consultório. Você vai receber as orientações necessárias para abrir o seu consultório, se é o seu caso. Você vai dominar a criação de processos e aprender como implementar os processos mais importantes para o seu consultório. Como se comunicar e se posicionar nas redes. Como vender para os seus clientes. Até mesmo como se comportar com cada cliente e gerar melhores resultados.
como atender os pacientes no consultório usando protocolos de atendimento que gerem encantamento e fidelização. Você vai aprender como valorizar a sua consulta e cobrar tickets maiores, por favor. E ainda assim os clientes vão pagar satisfeitos e felizes. Você vai aprender como se comunicar e se posicionar de uma forma atrativa. Vai aprender finanças empresariais para controlar o financeiro do seu negócio e fazê-lo crescer de forma sustentável. Tudo isso vai ser entregue nesses 6 encontros via plataforma Zoom, online e ao vivo. As reuniões vão acontecer quando? Nos dias 15, 22 e 29 de fevereiro e nos dias 7, 14 e 21 de março, das 14 às 16 horas. As reuniões vão ficar gravadas e depois elas vão ser disponibilizadas para os alunos, ok? Então você vai poder assistir ao vivo, vai ser maravilhoso, recomendo. Mas mesmo que você não possa assistir ao vivo, as aulas vão ficar gravadas. Além disso, eu ainda vou te dar mais 2 encontros bônus, que também vão ser via Zoom, tá? Para a gente fazer uma avaliação da evolução de vocês, dos alunos, e analisar todas as planilhas sobre organização financeira e organização de tempo. Então, essas reuniões de bônus, elas vão acontecer nos dias 4 e 18 de abril, das 14 às 17 horas. Só esse bônus, ele tá avaliado em R$ 997, mas vai sair aqui para você inteiramente grátis, tá, gente? Para te ajudar na captação de clientes, a gente preparou outro bônus super especial, que é um módulo de Google Ads, para orientar vocês como captar clientes usando a maior ferramenta de vendas online que existe. Com o Google Ads, você consegue aparecer para pessoas que já estão procurando a solução que você tem para oferecer. Então, é muito mais fácil vender usando o Google Ads, e nós vamos te mostrar como fazer isso através desse módulo, ok? Só esse curso do Google Ads custa R$ 697, mas você vai receber ele completamente de graça. E se você está comprometida em fazer a sua carreira tomar outro caminho, tomar um caminho de prosperidade, se você está disposta a tomar consciência de si e desenvolver as habilidades que vão te acompanhar por toda a sua vida, te garanto isso, e que você poderá aplicar para qualquer projeto em que você esteja envolvido ou venha a se envolver no futuro. Então você está disposta a fazer o que é preciso para alcançar o seu resultado, para mudar a sua vida, inclusive a vida da sua família. Se para mudar a sua carreira você fosse investir em fazer mais especializações, você ia gastar algo entre R$ 3.500 a R$ 16.000. Segundo algumas mídias especializadas em medicina, você poderia até gastar até mais do que R$ 16.000. O preço da minha mentoria custa R$ 6.000. Se você considerar que as habilidades que eu vou te ensinar aqui te farão ganhar mais dinheiro e de forma muito mais rápida do que em uma especialização, esse valor está quase de graça. Mesmo assim, inicialmente, conversando com a minha equipe, concordamos em facilitar esse acesso e fazer por R$ 4.000. Mas ainda assim, eu não fiquei satisfeita com o valor. Porque eu não quero que o preço seja um empecilho, gente. E te deixe em dúvida se você deve entrar ou não. Porque eu sei os resultados que isso pode trazer para você. Então, por conta disso, eu acabei resolvendo, apenas dessa vez, fazer por 12 vezes de R$ 299,70. Isso, gente, dá menos de R$ 10 por dia. E o nosso time concordou que esse valor vai ficar validado, mas só até o fechamento do carrinho. Então, é bem provável que para a próxima abertura do carrinho, próxima turma de mentoria, esse valor volte para o patamar de R$ 6.000, ok? Então, a gente vai abrir o carrinho daqui a pouco para você comprar e você só precisa clicar no link da bio do meu Instagram. Também a equipe vai mandar o link no grupo do WhatsApp para vocês hoje por e-mail. E a gente vai abrir o carrinho hoje. E o carrinho só vai ficar aberto até o dia 5 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. Não tem negociação. Então, não perca o tempo e aproveita agora a chance de alavancar a tua carreira e investir onde você terá um retorno seguro do seu investimento, porque é um investimento para a vida e para colher resultados agora. Eu imagino que talvez você não me conheça, então eu não quero também que você fique preocupada com relação a risco, e você não precisa ficar com dúvida se você vai gostar do treinamento ou não,
Para isso, eu estou retirando todo o risco das suas costas e eu estou assumindo todo o risco. Ou seja, eu vou te dar 15 dias de garantia incondicional, não importa o motivo, você nem precisa me dar satisfação. Se em 15 dias você achar que não era isso que você queria, você pode me enviar um único e-mail e o seu pagamento vai ser imediatamente estornado, tá? O detalhe, gente, é que esses 15 dias só passam a contar a partir do dia da primeira aula, tá? Depois de assistir a primeira aula, você vai ter 15 dias de garantia incondicional para decidir se deseja seguir em frente ou não. Agora você tem 3 caminhos à sua frente, 6 opções para você escolher. Depois de tudo que eu te falei aqui, você pode ignorar tudo que eu te disse e continuar na mesma situação em que você está, tentando melhorar a sua vida, a sua carreira, fazendo apenas especializações, sofrendo sem saber organizar a sua carreira, sem saber como criar e percorrer um caminho para um objetivo que vale a pena, que faça sentido para você e que realmente te ajude a viver a vida que eu sei que você deseja. Com mais tempo, com as finanças controladas e mais reconhecimento pelo mérito do seu trabalho, que é merecido. Você merece ser reconhecida pelo mérito do seu trabalho. A outra opção que você tem é de tentar seguir o caminho que eu te ensinei aqui, só que sozinha. Mas são grandes as chances de você cometer os mesmos erros que eu cometi, até conseguir desenvolver as habilidades e ser capaz de resolver a sua carreira de forma íntegra e definitiva. Tempo é o nosso recurso mais valioso, então eu não recomendo essa opção. Agora, se você não tem tempo a perder e está comprometida para crescer a sua carreira e desenvolvimento do seu negócio de forma profissional, então eu te recomendo a terceira opção. Comprar o JLP e entrar para essa turma. Eu vou literalmente pegar na sua mão e te ajudar a vencer os seus bloqueios e desafios para conseguir fazer os seus 25 mil por mês. Ou até mais, se você estiver comprometida. Esse é o meu recado para você. Agora, clica no link que eu coloquei lá na bio, clica no link que a minha equipe está enviando por e-mail e pelo WhatsApp nesse momento e entra para a próxima turma do JLP. Eu te espero nos encontros do JLP. Clica no link e vem, vai ser muito bom.